O ato de se pesar tem recebido muita atenção e vem gerando polêmica nos últimos anos. Algumas pessoas até recomendam jogar fora a balança, dizendo que é uma ferramenta de perda de peso altamente enganosa e que resulta em baixa autoestima e até mesmo hábitos alimentares transtornados. No entanto, estudos recentes geralmente concordam que a pesagem diária está associada com maior perda de peso e menor reganho do peso perdido que a falta de monitoramento. E agora, será que a balança é aliada ou vilã? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Quem me acompanha há algum tempo, quem já consultou comigo, sabe que há muito tempo eu penso que a balança é, de uma forma geral, mais aliada do que vilã. Dito isso, já vamos começar com um disclaimer para começo de conversa. O que nós vamos falar aqui não se aplica para quem tem anorexia ou para quem tem algum outro tipo de transtorno alimentar mais grave e, nesses casos, obviamente a pessoa deve seguir a orientação do seu profissional de saúde. Isso inclui transtornos de ansiedade. Então, como de costume, a gente vai para a literatura científica para ver o que falam os experimentos que comparam as pessoas que se pesam regularmente versus aquelas que não se pesam no processo de emagrecimento. Porque, na realidade, essa questão de se pesar-se ajuda ou atrapalha é uma questão empírica, e como toda questão empírica pode ser respondida cientificamente. Deixa de ser só uma questão de opinião. Não que você não possa exercer a sua preferência pessoal, mas quando se pergunta pesar-se ajuda ou atrapalha, existem estudos científicos para isso. Eu já conhecia alguns estudos e quando fui revisar a literatura para a gente preparar aqui o material, a gente acabou descobrindo um artigo muito bom do Healthline que nós vamos deixar o link para vocês. Não esqueçam de se inscrever em drsolto.com.br/podcast. Então a primeira pergunta a ser respondida é o seguinte: afinal, pesar-se com frequência diariamente ajuda a perder peso? Um estudo foi conduzido com participantes entre 18 e 25 anos de idade e ele demonstrou que a pesagem diária gera maior perda de peso do que aquelas pessoas que não se pesam. Os pesquisadores concluíram que a pesagem diária é uma ferramenta valiosa de monitoramento para esse grupo de idade. Além disso, tem um outro estudo que demonstrou que as pessoas que se pesaram todos os dias comeram 347 calorias a menos por dia do que aquelas que não se pesaram. Após 6 meses, o grupo que se pesou diariamente terminou perdendo 10 vezes mais peso do que o grupo controle. A conclusão, então, é que a pesagem diária pode fazer com que as pessoas percam mais peso e reganhem menos peso se comparadas com aquelas que não se pesam regularmente. Isso para mim faz todo sentido, porque existe uma palavrinha em inglês que não tem uma boa tradução para o português, chama-se accountability, que é você assumir responsabilidade, você verificar o resultado do que você está fazendo. E eu já dei esse exemplo outras vezes aqui no podcast. É como se você resolvesse simplesmente não olhar mais a fatura do seu cartão de crédito e não olhar mais o extrato da sua conta. A chance de acabar no negativo é muito grande. Só de olhar a gente já controla o gasto. Só de olhar a gente já gasta menos. É o que o estudo está mostrando. Só da gente ver o efeito que as coisas estão tendo sobre o nosso peso, a nossa tendência já é comer de forma diferente, a nossa tendência já é ter um pouco mais de autocontrole. Então, repito, isso não é apenas opinião. Tem uma série de ensaios clínicos randomizados mostrando isso. E muitos desses estudos, o único fator que está sendo testado é o pesar-se. Não é gente que está fazendo low carb, entendeu? É simplesmente um grupo é orientado a se pesar todos os dias e o outro grupo é um grupo controle. Só de se pesar
as pessoas já tendem a perder peso. Isso me lembra aquele ditado popular: o pior cego é aquele que não quer ver. Então, muitas vezes a gente não gosta de usar uma ferramenta como a balança para mostrar o peso, porque a gente tem medo do número que vai aparecer lá. Então, é aquela coisa, né? Vai fingindo que não tá vendo, e aí deixa para amanhã, deixa para outro dia, e vai acordar 10 quilos depois. Isso já aconteceu comigo algumas vezes no passado, e eu cheguei a ganhar 10 quilos em poucas semanas, sem me pesar, porque eu não queria ver aquele número aumentando. Eu sabia que eu estava comendo muito mais, mas de alguma forma eu acho que a nossa mente acaba tentando nos sabotar nesse sentido. Você não está disposto a fazer um esforço para reverter aquilo, então você acaba não querendo ver. E aí, quando a gente percebe depois, é tarde demais ou já tem muito mais peso para perder ou para tentar recuperar, né? Eu costumo usar uma expressão também com os meus pacientes, e já falei aqui no podcast, que eu digo, olha, vamos estabelecer uma linha vermelha imaginária da qual você não pode passar. Então, se a pessoa estava pesando 90 quilos, agora está com 80, então vamos dizer assim, ó, não pode passar de 82, porque alguma flutuação sempre vai haver. Nós vamos conversar um pouquinho adiante sobre os motivos de flutuação que não tem a ver com gordura, mas digamos que essa linha vermelha seja 82. E se você bater naquela linha, você aperta a dieta, faz um jejum intermitente, diminui um pouco o seu consumo calórico, enfim, faz o que for necessário para voltar ali para o 80. É 1 ou 2 quilos que você tem que perder, não é 10 ou 15. Agora, para que essa linha vermelha funcione, você precisa medir, precisa da balança. Existem outros métodos, nós vamos conversar adiante, mas a literatura consagra, por incrível que pareça, a balança como o melhor deles. Em resumo, o que a literatura diz sobre isso é que a pesagem diária aumenta a autoconsciência da pessoa com relação ao seu próprio peso e que monitorar a perda de peso também acaba motivando as pessoas a continuarem e melhorarem o autocontrole. Um dos tópicos mais importantes, talvez o mais importante de todos no que diz respeito ao pesar-se, é a questão de manter o peso que já foi perdido. É muito comum as pessoas dizerem que o mais difícil não é emagrecer, o mais difícil é manter o peso. Eu vou dizer que eu até discordo, Sari. Eu acho que o esforço para emagrecer ele é maior, objetivamente. É que a frequência com que as pessoas conseguem manter o peso perdido é baixa. Não porque seja tão difícil, afinal, a gente precisa de uma restrição calórica menor para manter o peso do que para perder. A questão é que as pessoas não monitoram, elas não estabelecem essa linha vermelha. E os estudos mostram que pesar-se frequentemente é uma grande forma de evitar o reganho do peso no longo prazo. Tem vários estudos mostrando isso. Um estudo investigou o quanto que a frequência das pesagens das pessoas foi capaz de predizer a mudança de peso ao longo de 2 anos em adultos. E esse estudo descobriu que teve um link significativo entre a pesagem, a frequência da pesagem das pessoas e a mudança de peso. Em indivíduos com peso normal, a pesagem diária resultou em uma pequena perda de peso, enquanto aqueles que se pesaram mensalmente ganharam cerca de 2 quilos em média. Contudo, a maior diferença foi naqueles indivíduos que estavam acima do peso. Aqueles que se pesaram diariamente perderam 4,4 quilos, enquanto aqueles que se pesaram mensalmente ganharam cerca de 1 quilo em média. Um outro estudo chegou a uma conclusão similar, mostrando que a pesagem foi um preditor importante de peso ao longo do tempo. Os participantes perderam meio quilo de peso para cada 11 dias em que eles se pesaram. A principal mensagem aqui, na minha opinião, é o seguinte: qual é a diferença tão grande entre se pesar todos os dias e se pesar mensalmente? É que em um mês muito estrago pode ser feito. E aí daqui 1 mês você viu que já ganhou bastante peso, fica chateado, sabe que é mais, então vou comer mesmo. Enquanto que se você tiver um controle mais próximo, quando subiu um pouquinho você já toma uma atitude. Vamos pensar fora do mundo de dieta e de peso e a gente vê que é assim que a gente age em tudo na vida. Sempre é menor conter um pequeno fogo do que um incêndio. Sempre é menor conter uma pequena dívida do que quando você está completamente quebrado. Então não faz sentido na minha cabeça
ficar esperando, fazer que nem o avestruz, colocar a cabeça dentro do buraco para tentar evitar aquilo que a gente sabe que é um problema. Você antes falou, né, Sari, que às vezes as pessoas evitam se pesar quando elas estão comendo de forma menos adequada, porque elas têm medo do número que elas vão ver na balança. Mas esse medo é a única coisa impedindo você de jogar tudo para cima e fazer tudo completamente errado. Então a gente tem que parar simplesmente de ter medo e mensurar, medir, ver o que está acontecendo, porque aquilo que a gente mensura, aquilo que a gente mede, a gente é capaz de administrar, a gente é capaz de modificar, e sempre será melhor quando o estrago ainda foi pequeno. Então, tem que se pesar e não adianta ser uma vez cada 2 meses, não adianta ser uma vez por mês. Os estudos mostram que quanto maior a frequência, maior a eficácia para evitar o reganho do peso e até para permitir a perda. E eu nem sabia que existiam estudos nesse sentido, mas existem sim pesquisas que demonstram que, ao contrário do que a gente popularmente pensa, que se pesar pode interferir negativamente no humor ou na satisfação pessoal com o corpo, o que os estudos mostram é o contrário. Na verdade, o que eles mostram é que as pesagens frequentes podem aumentar, melhorar a satisfação com o corpo em vez de piorar. Parece contraintuitivo? Pois é, por isso que a gente não baseia tudo que a gente faz só na nossa opinião, no nosso feeling ou nos memes que circulam nas redes sociais. Como eu sempre digo, questões empíricas podem ser cientificamente respondidas. Isso não significa, pessoal, que o que a gente acabou de dizer aqui valha para todo mundo. Nós vamos depois falar sobre aquelas pessoas para as quais isso pode não ser a melhor estratégia, mas na média dos indivíduos, o fato é, se você tem maior controle sobre uma coisa, você pode ter maior satisfação. Dito isso, também vale lembrar que existe um pequeno grupo de pessoas que podem desenvolver uma imagem corporal negativa, piorar a autoestima e até hábitos alimentares indesejáveis como resultado da pesagem diária. Então, se você percebe que esse monitoramento está te trazendo algum pensamento negativo, algum pensamento ruim quanto a você mesmo ou ao seu comportamento alimentar, você também pode encontrar outros métodos de monitoramento para medir o progresso. Mas a mensagem aqui é que deve haver alguma ferramenta de medição e isso é positivo a longo prazo. E daqui a pouco nós vamos falar sobre esses outros métodos. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da Teoria à Prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Bom, uma vez estabelecido do ponto de vista científico que o peso da literatura, inclusive com meta-análises de ensaios clínicos randomizados, mostra que pesar-se ajuda a manter o peso perdido e ajuda a perder peso, como é que a gente deve se pesar? A primeira coisa é a gente se dar conta que o peso varia de um dia para o outro por outros motivos que não apenas gordura. Você pode estar retendo líquido, você pode ter bebido ou comido mais ou menos no dia anterior. Por exemplo, na noite passada eu fui numa churrascaria e o intestino não tinha funcionado hoje de manhã quando eu me pesei. É claro que aquilo que eu comi está dentro do meu corpo pesando e isso não é gordura. Nas mulheres, o ciclo menstrual faz muita diferença. Toda mulher que está nos ouvindo aqui sabe, pode confirmar. E aquelas que se pesam vão dizer até que isso pode dar um aumento ali na balança de 2 quilos ou até mais, dependendo do tamanho da pessoa, né? E da quantidade de inchaço. Então se você vai se pesar diariamente, tenha em mente isso, que o que a gente está querendo ver não são necessariamente essas pequenas flutuações quando você vai no banheiro e o intestino funciona. Você não vai dizer, emagreci meio quilo. Não, você está pesando menos porque você evacuou. A questão é ver a tendência, é ir olhando e ver,
estou aumentando, diminuindo ou mantendo? Isso é o principal. Mais uma vez, é aquele exemplo lá da conta corrente. Vai flutuar de um dia para o outro à medida que você paga as suas contas ou recebe algum dinheiro, mas você quer a tendência. Eu estou ficando mais negativo ou mais positivo? Então, para resumir, qual que é a melhor forma de as pessoas se pesarem? Quando e como? Assim que você levantou de manhã, em jejum, depois de esvaziar a bexiga, antes de começar a tomar água, você quer o quê? Diminuir ao máximo as interferências de variáveis externas. Então não adianta se pesar lá no fim do dia, depois que você comeu bastante no almoço, não porque você engordou porque você comeu no almoço, mas porque a comida do seu almoço está pesando dentro de você. Da mesma forma, você vai preferencialmente se pesar com a roupa de baixo só, né? Porque você não quer medir o peso do seu casaco de inverno, dos seus sapatos. Então, de manhã, em jejum, quando você acordou, depois de esvaziar a bexiga e com o mínimo de roupa possível. Outra coisa interessante é que você tenha uma balança digital. As balanças de ponteiro são menos precisas e hoje é barato e acessível para a maioria das pessoas a gente adquirir uma balança digital. Mas já que a gente está falando em balança, a gente também não pode deixar de mencionar que esta não é uma ferramenta perfeita de monitoramento. Tem lá suas falhas e a gente precisa lembrar delas. Principalmente se você já não tem mais tanto peso para perder e se você está fazendo exercício físico de força, pode ser que a balança não esteja mostrando uma queda no peso, porque você está ganhando massa magra e a balança não consegue diferenciar o peso de gordura e o peso de músculo. Ontem mesmo eu atendi uma paciente em retorno, depois de 2 meses, em que ela fez a modificação da dieta com low carb, com mais proteína, e passou a modificar o treino dela para fazer um treino de força mais eficaz. O que aconteceu? Mensurado antes e depois por dobras cutâneas e circunferências, ela perdeu gordura, mas ela ganhou 1 quilo de massa magra, o que significa que na balança ela perdeu menos peso do que ela perdeu de percentual de gordura. Então sim, a balança é muito menos do que perfeita, mas o fato é, a balança diminuiu, ela estava indo no caminho certo. Então, mesmo numa situação dessas, em que a pessoa tinha esse perfil que você falou, Sari, não tinha muito peso para perder, ela só queria melhorar a composição corporal, perder gordura, ganhar massa magra, ela conseguiu, ela perdeu gordura, ganhou massa magra, a balança ainda assim não a enganou, ela perdeu peso geral, mas ela perdeu menos peso do que ela perdeu de gordura. Por quê? Porque ela também concomitantemente ganhou massa magra. E por isso que medir circunferências também é uma forma interessante, né? Medir circunferência abdominal, outra coisa que ajuda bastante é tirar fotos regularmente e perceber como que algumas roupas se comportam no nosso corpo. E na verdade essa é a medida que para mim funciona melhor. Eu confesso que não sou a melhor amiga da balança, tenho um histórico de bastante complicação, aí ansiedade com relação à perda de peso e memórias de épocas em que eu me pesava exageradamente na ansiedade de ver aquele número baixando. Então, acho que minha mente criou uma associação negativa entre o processo de se pesar e o emagrecimento. Isso me deixa ansiosa, é aquilo que a gente comentou antes, né? Que algumas pessoas percebem isso. Então, eu criei outras ferramentas para monitorar o meu peso. E eu utilizo algumas roupas que eu sei que ficam justas rapidamente quando eu ganho algum peso. E assim eu consigo monitorar e voltar a apertar a dieta se for necessário. Bom, como a gente falou antes, os estudos falam sobre médias. Você pega 100 pessoas, divide 50 para um grupo, 50 para o outro, manda se pesar, vê o que acontece. Na média é benéfico, mas talvez você que esteja nos ouvindo não seja a média. Você pode ser uma das pessoas que não se beneficia. Assim como eu contei para vocês a minha história. No meu caso, eu já percebi ao longo da vida que quando eu me peso diariamente, isso aumenta muito a minha ansiedade e eu acabo não tendo bom resultado. Então, eu encontrei outra forma que funciona melhor para mim. Mas a probabilidade maior é que você se encaixe no que diz os estudos, no que demonstram os estudos. A maioria das pessoas vai ter sim esse benefício.
Então, especialmente se você se enquadra num dos seguintes pontos: anorexia, com toda certeza, bulimia, transtorno de compulsão alimentar, transtornos de ansiedade, depressão. Nesses casos, definitivamente você deve conversar com o seu profissional de saúde, com o seu médico, para ver o que é melhor para você como estratégia, porque obviamente a prioridade é a saúde mental. O importante na realidade é ter alguma forma objetiva de ver o que está acontecendo. Porque, pessoal, quando alguém chega no consultório e diz: eu tinha perdido 15 quilos, mas eu ganhei tudo de novo agora. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso aconteceu num período em que o automonitoramento, seja pela balança, que é o método mais clássico, seja pela roupa, como você falou, Sari, seja pelas fotos que eles citam aqui no artigo, e que a Nutri das Panelas, né, que quem já fez aí o Retomada conhece tão bem, a Nutri das Panelas, a Poliana, sempre fala para as suas pacientes: tire foto para o seu uso próprio. Ela diz assim: não precisa me mostrar, mas você tira uma foto com roupa de baixo, em frente ao espelho, de frente de perfil, e faz isso uma vez por mês para ir acompanhando o progresso visualmente. Algum método objetivo a gente tem que ser, porque a gente vai ser alertado do reganho há tempo ainda de fazer alguma coisa que não seja tão trabalhosa como depois que a gente já botou tudo a perder, porque se botar tudo a perder, não acontece de um dia para o outro. Mas e qual que é a frequência, então, ideal para a pessoa que está nos ouvindo saber? Ela tem que se pesar todos os dias, uma vez por semana? Na verdade, o que os estudos mostram é uma curva dose-resposta. Ou seja, quanto maior a frequência, maior o sucesso. Nenhum estudo testou mais do que uma vez por dia, eu acharia isso absurdo. Mas, na realidade, o que a ciência mostra, vamos responder com ciência e não com opinião, é que os que se pesam diariamente têm mais sucesso, os que se pesam uma vez por semana têm sucesso, mas já não tanto, e uma vez por mês é insuficiente. Afinal, como vocês viram, tem estudos em que pessoas que se pesam uma vez por mês ganham peso ao invés de perder. Por quê? Porque um mês é muito tempo, dá tempo para a gente perder o controle. Então, para resumir tudo que a gente falou aqui, as mensagens para a gente guardar e refletir são as seguintes. Se pesar todos os dias pode aumentar a sua autoconsciência a respeito do seu peso e até mesmo melhorar os comportamentos alimentares. Está cientificamente demonstrado que pode ajudar você a perder mais peso e prevenir que você ganhe de novo o peso que você já perdeu. Além disso, o que os estudos mostram é que para a maioria das pessoas, se pesar diariamente pode servir como uma motivação extra e ajudar a atingir os objetivos de perda de peso. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.